Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Professor Holding, um podcast voltado para a gente discutir temas de estruturação patrimonial, proteção de patrimônio, planejamento da sucessão, estruturação de bens de maneira geral, principalmente para advogados e contadores, mas também para todos os interessados neste assunto. E hoje eu tenho a honra de receber aqui Paulo César Neves, que é casado com a Daiane, pai do Caio César que está no céu, da lindíssima Mariana, pai dos pets Pandinha, da Linda, do Bonito e da Miroxa. É advogado desde 2008, especialista em Direito Previdenciário e Direito Digital pelo Mackenzie, professor de Direito Previdenciário na Faculdade Campos Sales, e veja só, deu aula de gramática em língua portuguesa em cursinho por 15 anos. E é meu amigo também, um excelente planejador, a gente vai bater um belíssimo papo hoje, principalmente sobre previdenciário, mas vamos tocar em outros temas, oratória, idioma, linguagem e tal. PC, quer se apresentar? Quer falar mais alguma coisa? Primeiro, eu quero agradecer, professor, é meu amigo Bruno Saruê, mas aqui como professor, e é uma honra, eu agradeço pelo convite, é uma honra estar aqui. E estamos aqui para conversar e falar daquilo que a gente gosta de fazer. E obrigado, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço, PC, pela disponibilidade de estar aqui conosco. E eu queria já trazer um tema que eu sei que muitos advogados, muitos contadores e muitas pessoas, cidadãos do nosso país, negligenciam, que é o direito previdenciário. E falo isso porque muitas vezes num planejamento, numa estruturação, esse assunto sequer entra em pauta. Né? O pessoal tem aquela visão de que previdência não vale a pena, vai acabar, tá aí há muito tempo, né? O pessoal fala que vai acabar e não olha para isso. E eu sei que você tem uma visão muito diferente e que isso deveria ser algo muito bem estruturado dentro de um planejamento patrimonial. Obrigado pela pergunta. Saruê, eu leciono e alguns alunos, quando eu estou dando aula, chegam em mim e dizem: professor, como que eu faço para ganhar um dinheirinho extra fazendo as aposentadorias ali pelo meu INSS? E eu me preocupo muito, porque é uma área extremamente séria, é uma área que você vai cuidar da pessoa, que quando ela se aposenta, se ela se aposentar de forma errada, ela vai receber errado para o resto da vida dela. Sim. Se ela se aposenta de forma correta, ela vai receber de forma correta para o resto da vida dela. Olha como que isso é importante. E por que eu falo que é preocupante? Porque muitos vão pensar, mas cabe uma revisão. Sim. A experiência mostra que de 10 aposentadorias feitas, 7, se não foi feito de forma correta, 7 estão erradas. Nossa. Dessas 7, de 2 a 3, cabe revisão. Cada vez mais está ficando raro as revisões. Caramba. Então, assim, imagina das 7, 4 ou 5 aposentadorias erradas para o resto da vida. Caramba. Então, é um tema extremamente importante, não só para mim, que eu gosto da área, mas para os meus clientes, para as pessoas que vão se aposentar. E nós temos um segundo ponto que as pessoas não pensam. O canal do INSS, que é o meu INSS. As pessoas acham que é só lá e apertar o botão. Sim. Tem tantos indicadores, tem tantas coisas que precisam ser corrigidas que o cliente não entende. E o advogado, ao bater o olho, quando ele acessa o CNIS, que é o Cadastro Nacional das Informações Sociais, ele vai avaliar qual é a documentação, quais os consertos, vou usar uma palavra simples aqui, o que precisa ser corrigido para ter uma aposentadoria ideal e, de novo, para o resto da vida corretamente. Perfeito. E o planejamento entra aqui. Eu gosto de falar o planejamento porque a gente vai entrar numa área que você gosta muito, que é a parte da contabilidade. Sim. Eu pego muito, mas muito, não é um ou dois, pego muito. O cliente chega com uma orientação de contador, e todo respeito aos contadores, mas eles são contadores. Eu faço previdenciário, eu não tenho tempo de fazer outra área, porque eu tenho que estudar muito, Saruê, mas muito. Sim. Aí vem um cliente com uma orientação do contador, uma orientação que vai prejudicar o cliente. Imagina, o contador, a maioria, não todos, fala, não precisa pagar. Tem contador que fala que não precisa pagar, né, César? Tem contador que fala, não, quando faltar 3 anos, você vai pagar sobre o teto. Isso não é planejamento. Você vai prejudicar o cliente. Aí imagina um aluno que fala que quer ganhar um dinheirinho extra, que muitas vezes não tem nem noção, porque o contador tem uma noção jurídica.
Eu entendo isso, ele tem uma noção jurídica. O aluno muitas vezes nem isso tem. Mas quando esse cliente chega, eu olho, eu fico pensando, aquele cliente eu vou atender. Ou esse cliente vai para um outro especialista, nós vamos atender e a gente vai corrigir. Mas quantas pessoas, Bruno, que seguem a orientação do contador, vão se aposentar errado? Então, o planejamento ele é extremamente importante. E contadores, antes de orientar, tem um colega advogado, eu sempre falo, faça uma parceria. Faça uma parceria com um colega advogado previdenciário. Se o seu advogado, com todo o respeito a quem é aquele que se escolhe ser trabalhista, penal, criminal, civil, todo o respeito, mas esse profissional não vai ter tempo de estudar. Quem faz tudo não faz nada. Concordo. O previdenciarista, como você é um advogado societário, eu sei que você só faz essa área, você é um grande estudioso dessa área. Você é o melhor naquilo que você faz. Eu tento ser o melhor naquilo que eu faço. Perfeito. Então, aos contadores, faça uma parceria com o advogado previdenciarista. Por quê? Você se alinha com ele, porque aquilo que você não sabe, você vai ter um colega para ajudar. Mas não fale por um cliente o que deve fazer dentro da aposentadoria sem conhecimento. Já vai ficar claro por que a gente vai abordar essa parte, né? Eu acho que é muito comum a parte contábil, como ela operacionaliza a ponta da parte jurídica, né? É muito comum que ele tenha noção dos caminhos a percorrer. Mas é normal que ele não tenha a técnica específica da área jurídica, porque não foi objeto de estudo dele. É que nem eu falo em relação ao contrato social. O contrato social, ele tem que ser feito por um advogado societário. Tanto que antigamente havia uma reserva de mercado na lei, que foi flexibilizada com o Simples Nacional. Então, muitos se utilizam desse caminho para abrir ela no Simples, depois muda, né? Abre ela como microempresa ou EPP, principalmente EPP para não ter assinatura, não precisa de assinatura de advogado, e depois só muda a classificação lá na junta comercial. Nada contra, faz parte do trabalho, às vezes é perfil do cliente também. O cliente é contador, me dá um CNPJ aí, ponto. Não estou preocupado com a regra. Da área societária isso é terrível, porque lá na frente, quando tiver um sócio saindo, briga de sócio, um sócio passou a perna no outro, problemas de gestão que alguém assinou algo que os outros não concordavam, ou falecimento, ou pedido para sair, aí vem a dor de cabeça, porque a regra está desalinhada daquilo que deveria ser o combinado. Dito isso, então, eu acho que é comum como eles operacionalizam a ponta, porque são eles que têm que contabilizar a GPS, né, contabilizar o pagamento do INSS sobre o prolabore dos sócios, eles que geram o cadastro, eles que geram a guia, né, eles mexem no sistema, né, eu acho que eles acabam... o cliente naturalmente pergunta isso para o contador. Normal, né, natural, claro. Traz a dúvida e ele tem que responder dentro daquilo que ele conhece, como ele trabalha com a prática. Mas é o que eu falo, com muita frequência no que eu faço, eu preciso entender balanço. Eu preciso da visão do contador da empresa ou do contador do cliente para saber que caminhos a gente pode trabalhar. Eu nunca fecho algo, uma estratégia jurídica, sem saber a visão do contador que vai estar envolvido no trabalho. Seja o contador que o cliente já tem, seja algum que ele pediu indicação e a gente eventualmente conhece algum que a gente indica, 2, 3, 4, para ele escolher o que faz sentido para ele. Mas eu nunca vou fechar a estratégia sem falar com o contador. Por quê? Porque eu não posso dar pitaco na área dele. Eu posso falar, olha, eu entendo um pouco da sua área, eu sei que tem esses princípios, tem essa situação. Como você visualiza isso? Olha, acho que dá pra fazer assim, dá pra fazer assado, tá bom, a gente compõe junto a estratégia e beleza, vamos em frente. Mas eu falo, tem que ser cada um na sua área. Eu não posso querer, por mais que eu entenda de contabilidade, eu não tenho formação em contabilidade. Eu entendo porque eu fui lá, estudei pela prática e me obrigou a conhecer. Mas eu não posso querer dar uma solução contábil. Sim. Né? Eu posso Sim. dar pitaco e perguntar pro contador, dá para fazer isso aqui? Dá, não dá? Não dá. Você tem alguma ideia de solução? Dá pra fazer assim, assim, assado. Essa aqui dá para encaixar com o jurídico, bora. Eu falo que é sempre a 4 mãos. É difícil a gente fechar essa ponta ali sem estar a 4 mãos. Mas a recíproca também é verdadeira. Também não dá para dar uma orientação ao cliente sem o conhecimento que é muito profundo. Eu sei que a área previdenciária tem muita coisa e muda o tempo todo. Sai decisão nova, mudam as regras, né? Desde que você se formou, pensei, quantas vezes a regra já mudou? Vários. Não, juro, não dá para contar. Todos os anos, todos os meses tem mudança. E mudanças significativas. Não é uma mudança no ponto. O seu raciocínio foi genial. Porque qual que é o detalhe? O contador tem tudo na mão. Sim. Ele pega o cliente, ele formata a empresa, ele vai guiar GPS. Qual que é o detalhe? Passar para o cliente uma informação como se fosse a informação final. Aí não...
Ele não tem o tempo, porque a contabilidade exige muito estudo também. E exige muita estratégia na hora da composição. E só o trabalho material que eles têm, quando o cliente passa o material, né, para eles poderem montar a contabilidade, muitas vezes não passa. Eu tenho alguns clientes que a gente acompanha a discussão e vira e mexe, cara, o número da contabilidade não baixa com o meu número do gerencial aqui dentro. Onde é que tá esse gap? Aí vai lá caçar em um monte de relatório, planilha, para ver aonde que deu diferença, o que a gente eventualmente não passou ou que a gente registrou errado, né? Talvez já não tenha aquilo, já não tem mais o produto, foi vendido o produto, mas a gente não deu baixa aqui, aí não tá batendo. Então, já é um trabalho hercúleo, fora que a área deles também tem muita coisa para estudar. Não dá para ele se especializar na área previdenciária, mas por isso que a gente fala, tenha um bom parceiro. Sim. Tem um bom parceiro que vai poder trazer boa solução pro seu cliente, né? Sim. Quer ver um ponto que é desesperador. 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 Muitos clientes, mas muitos, vêm para o escritório pagando o MEI. Ótimo ponto. Eu já sei o que você vai falar. E MEI é a falência da pessoa. Falência previdenciária. Vou explicar melhor. Vamos imaginar que o cliente foi funcionário CLT e tinha uma média de salário de 4 a 5 mil reais. Ele pagou lá durante 10 anos. Pagou. Então, a média lá dentro da Previdência, que hoje calcula sobre 100%, tirando os valores que ali prejudicam o valor da aposentadoria, tem essa regra dentro da norma previdenciária, ele teria uma média ali de 4, 5 mil reais, o máximo que poderia cair. Uma média, ele teria ali uma aposentadoria de 3,5 a 4 mil reais. Tá. Aí ele procura um contador, ele sai dessa empresa, desse regime CLT, e ele quer montar uma empresa. E ele, na cabeça desse novo empresário, que ele tem cabeça de CLT ainda, Sim. na maioria das vezes, ele quer economizar. Quando ele procura o contador, da forma que ele vai, o contador fala, não, abre uma MEI. Você vai economizar nos impostos. Primeiro que é uma trava que ele vai faturar no máximo até 80 e poucos mil reais. Né? E já trava o crescimento da própria pessoa, o MEI. Né? Eu falo que a pessoa não vai ter... Se tiver a possibilidade daquele ano, ele vai criar um problema no meio do ano. Segundo, que ele vai pagar 5% para a Previdência. 5% do que ele paga, né? 5% do que ele paga, né? Do que ele paga. Ele vai pagar 5% lá que vai entrar no CNIS para a aposentadoria dele. Que é o mesmo percentual para quem é de baixa renda. É o mesmo percentual. E nós temos 3 percentuais importantes na Previdência Social. 5%, 11% e 20%. Pergunta básica. Você acha que aquele que paga 5% vai ter o mesmo direito daquele que paga 20% ou 11%? Não. Não vai ter. Vou pegar um exemplo que eu acabei de lembrar aqui de um cliente. 12 anos CLT, com uma média de 6 mil reais o salário dele. E ele abre uma MEI. Ele abre uma MEI, está lá, mais 10 anos pagando o MEI. 5 anos. Vou usar os 5 anos que é melhor. Os 10, um pouco complexo, mas eu vou usar 5 anos pagando o MEI. Então eram 12 como CLT... 12 CLT, mais 5 anos 17. no meio, 17 anos. E ele estava com a proximidade de se aposentar. Quando ele paga o MEI, sabe qual que é a informação que ele está dando somente para o algoritmo do INSS, sem a avaliação ainda do servidor? A informação que ele dá para o algoritmo, que vai aparecer lá no sistema, é assim: INSS, eu paguei 12 anos lá, a média de 6 mil reais, só que eu não quero isso para mim. Eu quero me aposentar com um salário mínimo e por idade. Quando a pessoa paga o MEI, ela está mandando essa informação. Mas PC, tem como corrigir? Tem. Ele teria que pagar os 15%, que seria a diferença, para chegar nos 20%, para ser computado também aqueles 6 mil do tempo do CLT. 5 anos, hoje a média dá 14 mil reais. Essa diferença. 14 mil reais a média, com juros e correção monetária. Eu pergunto, é todo mundo que vai ter esse dinheiro para pagar? É
todo mundo que vai ter esse dinheiro para O que pagar. está disposto, né? Que Mesmo está que disposto, tenha, tá a pagar, está disposto a pagar, não. Então, muitas vezes, ele quis economizar, só que quem vai economizar vai ser o Estado, vai ser o INSS. Ele economiza no presente, mas tem um prejuízo no futuro. No futuro. E para fazer essa correção é complicado. Então, não vale a pena pagar MEI. Aí o contador, que hoje melhorou muito, nós temos que ser fiéis ao que está acontecendo, melhorou muito, mas até a questão do regramento, de como entregar a parte contábil, que eu não vou me aprofundar, que eu não sei, não é a minha área, até o MEI ficou mais complexo. Mas só para um pouquinho de história, você sabe por que nasceu o MEI? Eu acho que eu sei, mas me conta. Bruno, o Estado olha para aqueles empresários ditos como marginalizados. E marginalizado não é o que é o marginal, marginalizado à sociedade. É o empreendedor autônomo, né? Não é o empreendedor autônomo, mas de baixíssima Sim. renda. Vou dar um exemplo. Aquela pessoa que vende pano de prato na rua. Isso. Aquela pessoa, o pipoqueiro. Aquela pessoa que não tem muito conhecimento. Ele vai ter um salário mínimo. Aí o Estado, olhando para o MEI, ele fala, esse cara, se ele não recolher nada, ele vai entrar lá no LOAS, lá na frente. Eu vou pagar um salário para ele. Vamos tentar evitar isso? Porque o LOAS é uma assistência, não é uma aposentadoria. Ao invés de a gente dar uma assistência para ele lá na frente, eu faço uma lei onde ele começa a contribuir com um percentual pequeno agora, e lá na frente eu vou pagar um para ele, mas vai ser uma aposentadoria. Então, não é para aquele empresário que ganha acima de um salário mínimo. Perfeito. Não é. O perfil do MEI é para quem vai receber a aposentadoria de um salário mínimo. E muitas vezes os colegas contadores, e aqui vai parecer que eu estou falando mal de contador, e não é isso, é mais uma orientação, orienta no sentido do MEI. Os advogados que não têm conhecimento previdenciário também, seja advogado societário, contratual, trabalhista, civil, tributário, os colegas advogados também, que não conhecem, dão a mesma indicação também. E prejudica, eu imagino. Sim. De novo, aí vamos lá que o ponto inicial. A pessoa estiver próximo. Esse cliente tem 63 anos. Esse cliente. Ele tem 2 anos para se aposentar. Ele vai ter que escolher. Ou ele vai pagar a diferença, porque ele não tem 15 anos completos. Vai matar a aposentadoria dele. Ele vai matar a aposentadoria dele. Ele vai ter que pagar. Ele vai ter que pagar. Qual que foi a estratégia que nós fizemos? Ele tem 5 anos, agora ele mudou para o Simples Nacional. Perfeito. Urgente, mudou. Aí, de novo, eu tive que entrar em contato com o contador, claro. Fiz uma reunião com o contador. Perfeito. O contador vai ganhar mais. Olha que interessante, porque vai aumentar a mensalidade do contador. O meu cliente vai ter possibilidade de faturar mais, porque ele estava travado. E o que eu fiz com ele? Ele tem 5 anos em atraso, nós partilhamos. Como ele já tem quase um ano, 63, 64, 65, nós partilhamos o pagamento desses atrasados até a data da aposentadoria dele. Perfeito. Então ele vai fazer a correção, vai fazer essa correção aos poucos e vai pagar. Agora, se ele não me encontra com 62 para 63 anos, como que ele ia resolver? Tecnicamente, ele poderia pagar o atrasado, mas muitas vezes ele não ia saber. Muitas vezes, se ele aperta o botão do INSS direto, ele perde esse direito. Ele ia se aposentar errado. Caberia revisão? Não, porque ele escolheu a aposentadoria. Lembrar que a revisão, na maioria das vezes, ela ocorre quando há o erro do INSS. Caramba. Quando o cliente escolhe por livre e espontânea vontade a aposentadoria e aquele cálculo foi feito de forma correta e a escolha foi confirmada a escolha do cliente, esquece, não tem revisão. Perfeito. Eu acho que assim, até por exemplo, a questão da holding hoje, com a reforma tributária, está abrindo uma possibilidade de você colocar... quer dizer, ela já existe, tá? As pessoas aqui não se atentaram a isso. Mas quem aluga imóvel pelo Airbnb, você pode abrir uma estrutura, não vou chamar de holding necessariamente, mas o mercado chama, né? Mas como MEI, dá para fazer.
Só que, pelo que eu tô entendendo, isso só faz sentido se ele já paga o INSS em outros caminhos, você já vai me explicar isso, mas faria sentido para uma pessoa já aposentada, que vive de renda de alguns imóveis que ficaram da família, imóvel da praia, imóvel de campo, que hoje aluga pelo Airbnb, tem uma rendinha extra, aí valeria estar no meio para pagar menos imposto sobre esta locação, porque ela já está aposentada. E aí não impactaria. Ou impacta. Aqui tem 2 caminhos. Tá. 2 caminhos. Se ele está aposentado, ele tecnicamente não precisaria pagar. É que tá embutido na taxa, não tem como correr Então, dela. ele Né? não precisaria pagar, mas está embutido. Entretanto, claro que ele vai pagar o mínimo porque ele já está aposentado. Perfeito. E isso não vai dar nenhum reflexo na aposentadoria dele. De forma extremamente simples, e eu gosto de falar de forma extremamente simples, toda vez que a gente está contribuindo, a gente não está contribuindo para... Eu não estou contribuindo para mim. Parece estranha a minha fala, mas não é para mim. Quando eu estou contribuindo hoje, é para pagar os aposentados de Exato. hoje. Um condomínio, pensa num condomínio. Eu pago para todo mundo, inclusive para mim. Mas o que eu estou pagando hoje, o que fica? Vai ficar os números, fica um reflexo para eu me aposentar lá na frente. E lá na frente, eu espero que as pessoas trabalhem, contribuam para o INSS para pagar a minha aposentadoria. Percebe? Por que eu falei espero? E claro que vai acontecer, e aí eu vou entrar aqui num dogma, num sentimento, o INSS vai quebrar. Quantos anos você tem? Quantos anos eu tenho? Eu estou com 51 anos e eu ouço essa bobagem que o INSS vai quebrar e nunca quebrou. Eu sempre falo que isso é desculpa para muitas vezes para a pessoa não querer pagar ou querer fazer um investimento. Ah, não vou colocar no INSS, não vou investir. Cara, Bruno, eu provo por A mais B que o investimento no INSS é vantajoso. Eu já vi provo. essa análise. Eu vi essa análise. Eu provo. É um braço. Eu não estou falando que ele é um ótimo investimento, mas ele é um bom investimento. É só pensar num detalhe. Nós estamos vulneráveis a ficar doentes. Perfeito. Nós estamos vulneráveis a ficar inválidos. De forma simples. Pega o seu dinheiro investido, quanto tempo você sobreviveria com ele numa invalidez? Só um detalhe. Acho que esse é o 4º episódio que a gente toca nesse assunto. Falando com o Lauro, com a Débora, com o Michel, agora contigo. Pelo menos 4. Que toca nesse ponto. Se você ficar doente, o que acontece? Seu dinheiro dura quanto tempo? Ou seja, as pessoas não pensam nisso. Elas só pensam, não, vou juntar, vou investir meu dinheiro, vou aplicar tal. Mas a tua reserva aguenta quanto da tua aplicação se você precisar matar essa reserva? Se você tiver uma doença séria, grave. Bem, você pode ter o seguro de vida também. Só que o seguro de vida tem um valor limite. O INSS, até onde eu sei, não tem um limite. Eu gosto muito do exemplo da internação. Perfeito. E você sabe que eu perdi um filho. Sim. Eu tinha um convênio. E quando chegou a conta, porque a nossa família é uma família de corretores e a gente tem acesso à conta do hospital. Nós ficamos no hospital, internação entre a minha esposa e o bebê, que faleceu, com 20 dias. Isso deu uma média de 2 meses e pouco. A conta foi R$220 mil. Perfeito. E essa conta que eu falo. Se você... não, tem um monte de gurus, né? E principalmente pessoas novas, com todo respeito às pessoas, mas assim, novas. Não, que não vale a pena, eu vou fazer um investimento. Eu pergunto, se você fizer um investimento, quanto tempo você vai ter 5 milhões de reais? 5 milhões de reais, que parece uma boa grana, mas não é, Bruno. Não é? Numa internação, se o cara não tem um convênio médico, 5 milhões de reais. A 50 mil uma internação hospitalar hoje, por dia, e é um valor médio. Tem internação, dependendo da gravidade, de 150 a 200 mil por dia. Sim. 50 mil por dia. Faz a conta. 100 dias. Seus 5 milhões foi embora. Porque na hora da dor, você pode falar, não, ele pode ir para o SUS. Mas imagina você, numa internação no SUS, o médico chega para você e Bruno fala, Bruno, você tem uma doença. Aqui a gente não vai conseguir cuidar de você. Você tem condições de ir para um hospital particular?
eles vão ter o melhor cuidado com você. Você sabe que ali, você pode falecer e deixar seus filhos. Você não vai pegar seu dinheiro, não vai investir em você? Imagina que é teu filho que tá lá, você não vai fazer. Exato. Tem O nem seu dúvida. filho. O seu filho. Então, é sobre isso. Quando você investe no INSS e você tem ali um pagamento, que a gente faz isso de forma estruturada, dentro de um planejamento, dentro do patrimônio que o cliente tem, dentro daquilo que ele consegue pagar para ser mais prático, ele vai receber alguma coisa. E você falou uma coisa que é maravilhosa. Ele não vai receber só o valor que ele investiu. Ele vai receber até quando for a doença dele. Ele vai receber a aposentadoria até quando a doença dele estiver. E os 5 milhões lá investido, para aquele que investiu, quanto que ele pode tirar da conta dele? 5 milhões. A pessoa fala, mas é 1, 2, 3 salários. Pô, melhor 1, 2, 3 entrando do que não entrando, né? Nessa hora é melhor pingar do que não pingar. Sabe qual que é a média de pagamento para o INSS das pessoas em geral? A média é 150 mil reais. Eu estou dizendo que as pessoas em geral contribuíram 150 mil reais para o INSS a vida inteira. Sabe qual que é a média de aposentadoria que essas pessoas recebem de aposentadoria do Estado? Quanto? Me fala. De 1,5 milhão a 2,5 milhões. Será que não é vantajoso? Será que não dá para você... Não estou dizendo que você pegar todo o seu dinheiro... Não estou falando sobre isso. Eu estou falando de estratégia, eu estou falando de inteligência. Você ter um braço ali para investir. Por isso que uma informação errada, seja qualquer profissional, como você bem colocou aqui, Bruno, você está colocando em jogo a vida da pessoa. Pois é. E o outro detalhe que mais me deixa aflito. Nós vamos ter a mesma força de trabalho, a mesma vontade e o mesmo corpo com 80, 90 anos? Não adianta, não tem como, é impossível. Por mais que você aguente trabalhar até lá na frente na vida, tudo bem que o pessoal fala que a aposentadoria hoje está mais distante, né, hoje por conta das novas regras, mas existe um limite. A nossa cabeça, ela definha. Eu tenho 10 anos a menos que você, PC. Eu já sinto que eu não consigo, a minha cabeça não aguenta processar o tanto de informação que aguentava antes. Eu começo a ficar zonzo, fico muito cansado, né, começo a me dar dor de cabeça. E, cara, eu sou curioso, adoro estudar, eu tô o tempo todo absorvendo informação e conteúdo. Pode estar chegando um ponto que eu falo, cara, eu preciso parar. Preciso diminuir esse ritmo de absorção porque a cabeça não aguenta. O processador aqui não vai. Imagina daqui 40 anos. Não vai ser igual. Pesa, não tem como. Pesa, com certeza pesa. Por isso que a importância da gente passar as informações corretas, ter essa preocupação. E saber criar estratégia, né? É isso, é isso. O meu logo do escritório é assim, tratando as pessoas, cuidando de pessoas hoje para que elas vivam melhor no futuro. Sim. Acho que isso resume o que é um advogado previdenciário. Cuidar hoje para ela ter um caminho e lá na frente viver melhor. Mas, PC, as pessoas não cumprem o planejamento, as pessoas não têm planejamento. Cara, não é sobre as pessoas que elas vão fazer. É sobre o que eu vou entregar, é sobre o que o escritório vai entregar, é sobre o que o seu advogado previdenciário e especialista vai entregar. O que as pessoas vão fazer, nós não temos controle. É maravilhoso quando a gente aposenta uma pessoa que fez o planejamento e ela fala, doutor, obrigado, que nós somos assertivos e pro resto da minha vida eu vou receber esse valor. O segredo está aqui. Com certeza. Imagina o prazer desse momento, né, de conseguir entregar esse resultado. É inenarrável, de verdade. Imagina. É inenarrável. Então, me diz uma coisa, você falou 150 mil. Em quanto tempo? A média, se você analisar, a média, o homem com 35 anos, o homem com 35 anos, a mulher com 30 anos, a média. Lembrando que não tem mais aposentadoria só com tempo de contribuição. Hoje precisa, no mínimo, 2 fatores. Tá. Que é, por exemplo, o homem tem 35 anos de contribuição, mas vai ter o fator idade. Será que ele, com 60 ele se aposenta? Com 62, com 65? Entre 60 e 65, tem várias idades que dá para encaixar a aposentadoria, por exemplo, de um homem. Tem idades anteriores a isso? Tem. Por exemplo, você sabe que nos meus pitches de negócios, eu falo que planejamento de aposentadoria a partir de 40 anos, que eu já começo a cuidar do meu cliente. Sei bem. E aposentadoria a partir dos 53 anos.
Porque existe a aposentadoria com a transição de 50%, que em 2005, cada vez que a gente está passando, ela vai diminuindo, porque precisaria trabalhar só 50% depois do dia 13/11 de 2019. Percebe? Tá. Mas assim, aí uma idade aí seria mais um achado. Mas a aposentadoria teria um valor menor. Hoje. Vale esperar um pouco mais, eu tenho um valor Exato, melhor. hoje eu falaria para o cliente: esquece, você já tem esse direito desde 2023, 2022. Entretanto, não seria interessante, que o valor é muito pequeno, vale a pena você se aposentar com 60, entre 60 e 65 anos, ou a mulher entre 57 e 62 anos. Perfeito. Perfeito. Se eu fizer uma conta aqui de padaria, né? Se a média é 150, daria 4.285 por ano, o que daria R$357 por mês. Tudo bem, para algumas pessoas isso pesa, né? Para outras não. Estamos falando um valor médio, estou falando do valor de um homem, né? Aqui, que é dividido por 35. Se você considerar a média das pessoas, então assim, nem todo mundo vai se aposentar com mais de um salário, nem todo mundo talvez precise, mas tem gente que com certeza precisaria, e às vezes vale justamente isso. Uma boa estratégia, um bom planejamento. Ainda que você fale, putz, eu vou me apertar um pouco aqui na minha reta final. Mas quantos anos você vai viver ainda, né? Vamos supor, vou dar um chute aqui, daqui 5 anos você consiga se aposentar. Aí, claro, eu sei que você vai ter que fazer toda uma análise para ver se vale a pena pagar mais ou não. Já vou tocar num caso que você falou que não valia a pena, né? Mas a pessoa talvez, eventualmente, uma boa estratégia, fala, olha, talvez 5 não vai, mas talvez 7. E se ela viver 20 anos depois de aposentar? Isso que eu ia falar. Vamos supor que ela aposenta com 70. Né? Por conta de 5, 7 anos que ela pagou um pouquinho a mais, ela tem 20 anos, dos 70 aos 90... Garantido. Mas a média de vida das pessoas, 76, 77, é isso? Uma média. Mas muita gente chegando a 85 anos. Muita gente. Eu sei, é isso que eu ia falar. Só que isso é hoje. Quando a gente ficar mais velho, isso provavelmente está mais alto. Mas a gente vai morrer. Na média morre aos 76, 77. Hoje. Mas que idade você tem hoje? E a pensão por morte, que pode acontecer dessa aposentadoria ainda? Para a família, né? Para a família. Exatamente. Para o cônjuge, Exatamente. ou para o filho até 21 anos, ou você tem uma pessoa dependente que tem algum fato especial de saúde parecido. Pois é. Você sabe que, Bruno, você falou 300 e poucos reais por mês, uma conta de padaria. Tem um momento que eu falo para o cliente, que eu pergunto para ele, não sei se eu perguntei no seu, mas se eu não perguntei, eu vou perguntar agora. Bruno, toda a sua vida você se preocupou em cuidar das pessoas. Você cuidou dos seus pais, está cuidando dos seus filhos, você tem uma família maravilhosa que eu conheço, você lá no mundo, lá no grupo dos negócios, você está cuidando dos empresários, você tem uma preocupação genuína para cuidar dos empresários. A minha pergunta: quando que você está cuidando de você? Pois é, a gente muitas vezes negligencia isso. Né? Saúde. A gente Sim. fica muito tempo sentado, a gente muito tempo focado, dormindo tarde. Será que você pagar um pouquinho a mais para você descansar melhor lá na frente não seria interessante? Então, assim, o valor, esse investimento, vou usar, o valor é uma palavra boa, mas o investimento que você faz para você. Para você. Eu tenho uma cliente indicada por um contador parceiro, ela falta 5 anos para ela se aposentar. 60 meses. Eu falei para ela, você vai pagar sobre o teto. Sobre o teto. Que no caso dela, caberia o teto. Faz sentido. E ela vai gastar, porque ela tem uma empresa, uma média de R$1.800 por mês. Mas, PC, como que eu vou tirar esse dinheiro? É para você. É para você. Se você fizer um resumo do que você gasta com bobagens, você tem esse dinheiro. É que eu falo da parceria com o planejador financeiro, né? Sim. Porque o planejador financeiro consegue ajudar justamente, aqui dá para mexer, né? Para ajudar essa pessoa a tomar essa consciência. Cara, reduz um pouquinho, né? Não é o gasto, não é a qualidade de vida, mas reduz um pouquinho a despesa que você não precisaria. Corta alguns streamings, talvez, que você nem usa, né? Poxa, faz um pouco mais de comida em casa, 1, 2 vezes na semana, em vez de comer fora, pedir no aplicativo de entrega. É um pouquinho de ajuste. E você vai ver que o resultado pode ser absurdo lá na frente. Essa cliente, ela tem uma média de resultado, não é salário, mas de R$25 mil. Depois ela me ligou. Eu falei, faz uma continha básica. Sabe quanto que ela gastava que ela não percebia?
R$ 3.500. Pois é. Eu falei para ele, tá vendo? O que você precisa? Só 60 meses. Que ela vai se aposentar com 57 anos, no caso dela. Você só 60 meses vai pagar isso. E ela começou a pagar. Daqui é recente, daqui 4 anos e pouco, ela vai aposentar com 57, com um valor bastante significativo. E sabe quantos meses ela vai 57 gastar? aos 77, que é a previsão, já são 20 anos. Sabe quantos meses ela vai recuperar? 5 anos são 60 meses, não é isso? Certo. Sabe quantos meses ela vai recuperar o pagamento que ela vai fazer nesse período? 19 meses. Tá. Nossa. Percebe? É brutal a diferença. É brutal. Por que ela vai pagar 1.800? Porque toda vez que a gente declara para a Receita Federal um valor, por exemplo, o teto, que é 8 mil e pouco, aí incide imposto de renda também, é natural que tenha o pagamento do imposto de renda. Só por isso. Mas a parte do INSS, de verdade, seria menos da metade desse valor. Perfeito. Ainda poderia ter despesa dedutível, eventualmente até uma previdência privada para bater, criar um complemento. Que aí vai ter que colocar do mesmo jeito, né? Eu acho, PC, me pergunta depois da previdência privada. Vou perguntar. É interessante esse ponto. Eu sei. Já vamos chegar lá. Mas acho que aqui a gente pode fazer um shift, né? A gente falou da pessoa que não tem muita renda, tá na média das pessoas e que deveria ter um planejamento melhor já de início para que possa se aposentar melhor. Essa sim é que mais vai precisar lá na frente, porque ela não tem reserva financeira. Né? Ela precisa disso, mas ela tenta evitar esse pagamento né, o máximo possível ao longo da vida e falta na velhice, que é onde ela não consegue gerar renda extra e que ela vai precisar ainda mais. Então essa pessoa deveria ter um esforço maior ainda, né, de se preocupar com isso, com essa questão. Mas tem o outro lado, né, quando eu falo a questão da hold, né? O cliente chega pra gente, quer fazer um planejamento para estruturar patrimônio, para economizar tributação, eventualmente deixar as coisas organizadas pro dia que, né, isso for para os filhos e tal, e geralmente o previdenciário não entra nessa conversa. E é o que eu tenho tentado provocar, desde que te conheci, provocar isso nos clientes. Você já se preocupou com a questão da aposentadoria ou com a questão do seguro de vida, ou melhor ainda, com os dois juntos? Por quê? Você está pensando em proteger o que você tem hoje, mas a holding não impede doença, a holding não impede falecimento, a holding protege o passado. No máximo, eu organizo e reduzo a tributação no que você já construiu. Mas eu não garanto o teu futuro com isso. Porque vamos supor que o provedor faleceu. Tem condomínio, tem PTU, né, para pagar. Se montou a holding, tem o contador para pagar, tem a manutenção dos imóveis, eventualmente, né, e eventualmente vai desalugar. Eventualmente a região pode piorar ou pode melhorar, vai vender e tal. Mas existe um custo de manutenção que quando o provedor sai da equação, esse custo é gigante perante a receita que está sendo recebida. Eu falo, tem um seguro de vida, tem um bom planejamento de INSS, como você falou, vem uma pensão por morte para essa família conseguir, né, o cônjuge talvez, pelo menos nesse primeiro momento, equacionar as contas, ou não, vai ter um rendimento pro resto da vida, né? E as pessoas não pensam dessa forma. Ou o próprio empresário ficou doente, teve que parar de trabalhar, a renda vai diminuir. E as pessoas não se atentam que o INSS ajuda nessa hora, não é só na aposentadoria, né? É no momento da doença também. Você pode pedir, ficou afastado meses por causa de um acidente, por causa de uma doença grave, você pode pedir também esse benefício que está embutido e as pessoas não se atentam para isso, né? Então, trazer esse tema para a gente discutir. Muitas vezes o planejamento patrimonial é pensando em investimento financeiro e economia tributária, mas nunca é pensando na geração de renda. Na geração de renda extra, ou seja, aposentadoria e, né, o INSS de modo geral seria uma ferramenta chave num planejamento. E as pessoas não olham para isso. É um planejamento patrimonial também. Exato. O previdenciário é um planejamento patrimonial também, só que focado na previdência. Uhum. Focado na previdência. Porque, por exemplo, eu preciso de um comparativo. Perfeito. Para fazer um planejamento. Você com certeza tem vários comparativos. Eu preciso comparativo. Qual que é o meu comparativo no planejamento? É o Tesouro Direto. Primeiro Perfeito. que o Tesouro Direto de quem que é? Governo. E o INSS de quem que é? Governo. Então eu tenho duas caixinhas do mesmo dono. Se entre essas duas caixinhas eu consigo ganhar mais, por que não fazer isso? Vai ter cliente ou vários clientes que estavam pagando sobre 4, 5 salários, e eu mostrar para ele que estava jogando dinheiro fora. Perfeito. Pega o dinheiro e investe no tesouro. Esse dinheiro está lá por governo? Também está. Com uma vantagem. Quando vencer o tesouro, o tempo, todo aquele dinheiro é do cliente. Uhum. Todo do cliente. Ah, mas o INSS não é. Mas o INSS vai te pagar para o resto da vida.
O Tesouro só vai te devolver o dinheiro que está depositado. Mas se é uma estratégia melhor, por que não? Falar para o cliente, olha, essa estratégia é melhor. E a gente entrega isso. Você colocou... então, o planejamento, por exemplo... um detalhe. No planejamento, eu indico que faça seguro de vida. Perfeito. Eu indico. Porque o seguro... No planejamento, por exemplo, eu consigo mostrar para o cliente, se ele pagar sobre 1, quanto que ele teria de aposentadoria. Se ele pagar sobre o teto, quanto que ele teria. Eu tenho um número de meses, eu consigo entregar para o cliente o número de meses que ele tem dentro da expectativa de vida que é configurada pelo INSS. Porque o INSS é como uma seguradora, como a Porto, como a Sul América. É uma seguradora pública. Por exemplo, você vai ter um direito à aposentadoria só quando você contribui. Tá, e você vai ter um direito se você contribuiu. Né? Eu sempre falo, se você não tem um seguro, você bateu o seu carro, você vai ter cobertura? Não. INSS é a mesma coisa. Se você não contribuiu, você não tem cobertura. Mas eu conheço alguém que tem aposentadoria e nunca contribuiu. Sem medo de errar. Não é aposentadoria. Não é aposentadoria. Você precisa contribuir. O que ele deve ter é uma assistência do governo, o LOAS, o BPC. Onde que eu quero chegar nessa relação? Quando eu consigo olhar, por exemplo, no seguro de vida, ele paga sobre 1 ou pagar sobre o teto, eu consigo multiplicar pelo número de meses que ele receberia até a data da expectativa de vida. Então, vamos imaginar que ele vai receber, no total, 1.100.000, se ele pagar sobre 1, e no teto ele receberia 1.600.000. Qual que é a diferença? R$500 mil. Que ele receberia na vida dele. O máximo que ele receberia a mais, R$500 mil. Eu oriento ele, eu faço um seguro de R$500 mil de vida. Porque se porventura você ficar paga menos, doente, inclusive. Se você se morrer antes ou ficar doente, você paga menos. Paga menos. Exato. E se ele fica doente ou inválido antes, ele tem garantido R$500 mil, mais a parte, por exemplo, de 1 que ele está recebendo lá do INSS, e o R$500 mil ele vai receber do seguro como se ele tivesse pago pelo teto. Então, até isso dá para entregar. Agora, você falou a questão do cliente baixa renda, né? O cliente que não tem muitas condições. Dentro do planejamento, a gente pega muito empresários ou pessoas que recebam mais de 2, 3 salários mínimos, certo? Lá dentro, e o planejamento encaixa perfeitamente. Mas e aquela pessoa que recebe só sobre 1, ou ele é CLT e não dá para fazer qualquer alteração, porque ele tá recebendo pelo... Não encaixa. Só que existe, eu chamo de planejamento básico, que você faz um cálculo e você verifica se lá dentro do INSS todas as contribuições estão válidas. Tem essa também. Porque não é porque você contribuiu que ela será contada. Muitas pessoas não têm essa noção. Você tem que analisar, fazer um estudo sobre o CNIS, que eu já disse aqui, sobre o CNIS, se todas as contribuições são válidas. Vou trazer o meu exemplo, que a gente conversou há um tempo. Na hora que eu passei os dados, você me falou... Eu olhei e falei, mas está faltando um ano em relação à abertura do CNPJ e o valor. Descobri por quê. E como eu estava começando, eu falei, eu vou seguir o que eu entendo que diz a legislação, que não é obrigatório pagar o Prolabore, não vou pagar esse Prolabore neste um ano. Mas depois eu falei, eu preciso começar a contribuir. Então vai ficar um buraco ali. Né? E aí comecei a contribuir, por isso falta um ano. Né? Porque foi uma escolha empresarial de negócios, né? A CNPJ começando, foi uma estratégia, depois compensar. E aí eu lembro que a gente conversou e você falou, eu pensei, quanto que a gente sobe, né, a contribuição aqui? Você falou, só mais uma faixa. Não vale ir além. Além já vale investir no Tesouro Direto, por exemplo, né, ou no seguro de vida. Né, que o seguro de vida eu já tinha, então a diferença vai para o Tesouro Direto. Então, eu acho que o que falta para as pessoas é entenderem que, fiz uma conta super básica aqui, salário mínimo é 1.550 hoje. 1.518. 1.518? Isso. Tá, então vamos deixar o número certinho aqui. 1.518. Significa que vezes 12 seriam 18.216. Sim. Lembra que a média era 150, né, de contribuição. Sim. Se a pessoa viver 20 anos depois da aposentadoria, estamos falando de 364.320. Sim. Sem correção monetária. Isso. Ou seja, já é mais do que o dobro do que ela contribuiu. Tá aí. Você fez uma conta básica que demonstra que tem ganho.
Para a pessoa que tem uma renda mais baixa, pô, continuar tendo pelo menos um salário é fantástico. Se ela conseguir economizar a vida, vamos supor que ela ganhava 3, ela vai receber 1, vai ter uma queda de padrão, ela tem que ter guardado o dinheiro. Multiplica por 3 esse valor, se você não chega no 1 milhão já. Se a pessoa receber por 3, multiplica por 4. E aqui vem uma pergunta que o telespectador deve estar pensando. Mas desta forma vai quebrar o INSS. O INSS não tem mais dinheiro. Isso não é verdade. Eu, quando viajo, eu pego a Via Dutra, aqui em São Paulo. Quantas empresas nós temos? Sim. Só na estrada, empresas grandes. Quantos bancos? Você já pararam para imaginar, Bruno? O pessoal faz a conta só do colaborador, esquece até a parte da empresa, que a empresa paga, né? Exato. Quanto que é a parte do INSS patronal? Pega um banco. Não quero fazer propaganda de nenhum banco aqui, mas de um banco. Pega um banco. Sem citar Banco do Brasil. Sem citar a empresa, PC, pensa o seguinte: se você pegar os dados que falam da redução do número de desempregados, se tem mais pessoas empregadas, aumentou a contribuição. Sim. Então, quando diminui o índice de desempregados, aumentou a receita do INSS. E quem quer se aprofundar, pega a Lei 8.213, ou melhor, a 8.213 ou a 8.212, agora me fugiu, pega a parte de custeio. O que é a parte de custeio? Toda transição, toda a transação que é feita, que incide em INSS. Quase tudo que nós fazemos incide em INSS. No posto de gasolina, no contrato de empréstimo, na loteria, quase tudo. Obra, reforma, tudo. Você falou um ponto. As pessoas não têm noção. Vai fazer uma reforma em casa, dependendo do tamanho da obra, incide em INSS. Posso falar? Eu acho que tem assim, o pessoal vai levar esse tema para política, eu quero fugir um pouco da discussão política, claro, né? E criminalidade, né? O que a gente teve notícia recentemente, mas se você parar para pensar, se um governo deixar faltar dinheiro para os aposentados, esse presidente, esses governos nunca mais se elegem. É uma coisa que eles não deixariam, a meu ver, acontecer. Eles fariam a reforma que fosse necessária para não deixar faltar o dinheiro. Faria alguma manobra contábil, alguma coisa, mas não faltaria dinheiro para lá. Porque se tirar quebra dali... a economia. Não só quebra a economia, como acabou a reputação desse governante. Sim. Porque a população vai se voltar totalmente contra ele. O aposentado, e principalmente aquele que pensa em se aposentar um dia. O que você está fazendo com... É inviável. Eles não deixariam isso acontecer, a meu ver. É isso aí. Não que não precise de reformas. Penso que precisa. São necessárias. Nós estamos vivendo mais. É necessário. E as pessoas reclamam da reforma. Que bom que tem a reforma. Porque quem está pagando correto, quem está na regra correta, pode ser prejudicado? Pode. 1 ou 2 anos ali, pouca coisa. Mas, no final, aquilo que ele pagou corretamente vai ser calculado na conta dele. Garante que ele vai receber depois. Garante. Eu vou trazer aquele shift que eu comentei para a pessoa que tem dinheiro. Bom, pessoal de alta renda, classe A, que está ali muito acima da média, a pessoa fala, não vou contribuir, eu contribuo o mínimo, porque isso não me interessa, não me importa. Olha, pensa que aqueles que realmente têm dinheiro, ele é assim com dinheiro. Né? Sim, claro. Ele não quer deixar escapar e vazar. Mas eu penso o seguinte, tá bom, vamos supor que ainda essa pessoa, esse empresário, essa família que tem um alto patrimônio, R$1.500, 1.518, né, um salário mínimo. Vamos supor que ele tivesse contribuído sempre no mínimo, vai ter um salário mínimo. Mas 1.518, o que é 1.518? Não é nada. Cara, de novo, se falta o provedor, se tem uma doença grave, aqueles 1.518 é o condomínio do imóvel que ficou desalugado, o condomínio, o IPTU de algum imóvel, é sempre melhor entrar do que faltar. É o que eu sempre falo para os meus clientes no planejamento. Gente, qualquer coisa que você for mexer com o patrimônio de uma família, você não tem que pensar assim, eu vou conseguir uma economia de TCMD, eu vou conseguir uma economia aqui. Qual é o planejamento estratégico dessa família de longo prazo para esse patrimônio? Eu já cansei de ver casos, me indicaram a fazer a holding. Você vai olhar, tá bom, você até vai conseguir uma economia pela regra de hoje, daqui a alguns anos pode ser questionada ainda, tem margem para discussão, só que você está condenando o futuro desse patrimônio. Por que você pensa fazer com patrimônio? Daqui 5, 10 anos eu quero vender. Vai ser muito mais caro vender para um CNPJ do que na pessoa física. Claro. Por conta de uma suposta economia no imposto de herança. Querido, vende, curte o dinheiro. Faz um planejamento para você deixar dinheiro para pagar o imposto, caso tenha que pagar o imposto. Mas se o plano é vender, esquece.
Esquece a holding, é fria. Então, é a mesma lógica. O que você tem de planejamento para o patrimônio dessa família? O que a família quer fazer com esse patrimônio? Tem isso claro? Beleza. E quais são as fontes de receita que essa família tem no futuro? Porque pode ser que os filhos tiveram dificuldade, né? A informação que a gente vê, já falam que a geração milênio já é uma geração perdida, que ficou tudo mais caro com a inflação pós-pandemia, né? E ninguém não, mas a maioria viu que alcançar aquele sonho, né, da vida boa ficou muito mais difícil. Pensando nisso e pensando em quem tem muito dinheiro, se faltar a entrada, porque geralmente a entrada da renda depende daquele provedor, seja pai ou mãe, né? Será que essa família está preparada para a falta da entrada? Porque pensa que vai morrer todo mundo velhinho, às vezes não vai. Né? Mas mesmo que seja, poxa, faleceu o ente, deixou tudo organizado. O cônjuge, ou eventualmente deixou um filho menor de idade, não seria bom ter um dinheiro a mais entrando? É aí que eu falo da importância da Previdência, coisa que até pouco tempo atrás eu não tinha essa atenção. Mas a primeira pergunta que eu faço é o que é uma pessoa de alta renda? Primeira pergunta. Porque muitas vezes a pessoa tem 500 mil reais e acha que... Não percebe? Não é. Isso é importante a gente conversar aqui. 1 milhão de reais, 2 milhões de reais. Eu tenho 5 milhões de reais de patrimônio. Mas quanto que vale a sua casa? Quanto que os seus carros? Quanto você tem líquido? Esse é o ponto Quanto principal. você tem líquido? Percebe? A gente chega no número, que é um número que a gente vê pela vida. Você teria que ter... Primeiro que a gente chega em dólar. O número ideal. Isso é um estudo que tem nos Estados Unidos. Eu não trouxe, depois a gente poderia até conversar sobre esses números. O americano ele precisa ter 5 milhões de dólares para ele ter a velhice dele tranquila. De 5 milhões a 10 milhões. Precisa ter. Por quê? O que acontece? O americano, e isso reflete no Brasil, ele acha que ele vai se aposentar com 65 e vai morrer com 70, 75. Só que o cara está vivendo até 90 anos. Se ele tem 5 milhões líquidos e ele não tem uma aposentadoria, ou a aposentadoria dele é muito baixa, ele não chega com 5 milhões com 85 anos. Ele não tem essa grana. Ele vai gastar essa grana. Não. Gasta. Porque vai precisar de remédio. Vai precisar. Aí entra a parte patrimonial. Se ele tiver imóveis em locação, aí já é uma ajuda. Mas se ele tiver lá do INSS, por exemplo, dentro do planejamento, 5 mil reais por mês, isso ajuda muito. Faz a conta. 5 mil por um ano, quanto que ele vai entrar? 60 mil. Sim. Em 10 anos, a gente tem 600 mil reais ganho. Vamos falar que essa pessoa provavelmente não se aposentaria com um salário. Não. Se aposentadoria com 3, 4, 5 salários. Exato. Esse dinheiro, ele vai cobrir coisas que parece que não, que é 1.000 hoje, 2.000 amanhã, dentro dos 5 milhões, que o cara tem em reais agora aqui, 5 milhões de reais, que ele vai usando aos poucos. Quando ele chega com 90 anos, se ele viver até os 90, ele não tem mais dinheiro. Qual o teto do quanto ele pode receber do INSS? 8.167,41, salvo engano. 8.167. Vou deixar os 41 de fora. Isso. Pensa, ainda para a pessoa que tem uma renda alta, né? Ele não quero contribuir, vou contribuir pelo mínimo. Quando ele poderia contribuir pelo teto, que talvez para ele não faria diferença. Claro, tem que ver se vale o teto na situação dele. Mas vamos supor que ele fosse receber lá 8.167 por mês. Poxa, isso já paga algumas despesas. Né? Vamos supor que ele tem imóvel e ficou vazio o imóvel. Já paga a manutenção de 2, 3 imóveis no mínimo. Sim. Né? São 98 mil em um ano. Estamos falando em 1.960.000 em 20 anos. Sim. É o que eu falo, é melhor ter do que não ter. Sim. Né? Sim. Ok, pode quebrar. Eu também concordo com você, PC. Eu acho que não quebra, acho que eles mudariam as regras para não quebrar. Nenhum governante deixaria de fato isso explodir, porque isso acaba com a carreira dele e dos próximos a ele, né, e do partido, provavelmente. Mas tenho para mim que eles não deixariam isso acontecer. Não é do interesse deles. E aí é melhor a entrada. Esse 8.160, esse número pode ser que esteja errado, mas assim, é acima de 8 mil. Isso é com certeza, é acima de 8 mil. Se fosse 8 mil redondo. 8 mil, é acima de 8 mil. Então, mesmo assim, é um dinheiro que está entrando. Não pensar no INSS, lá na frente vai te prejudicar. Agora, se o cara tem 50 milhões de reais, 100 milhões de reais, é uma outra história, mas seria interessante também. Não é que não é interessante, mas é uma outra história. Aí o cara tem uma segurança, porque ele pode fazer um jogo e ter isso por mês,
né? Isso investido, ele poderia ter isso por mês dentro dos investimentos que ele faz. Mas minha avó fala uma coisa, tem 95 anos, e ela fala que dinheiro não leva desaforo para casa. Perfeito. Dependendo da ocasião que acontecer, você pode ter 50 milhões, só que você só consegue alcançar os 50 milhões. O INSS vai até o dia que você falecer e ainda com possibilidades de virar uma pensão por morte para o seu cônjuge e para filho até 21 anos ou para uma pessoa especial que seja dependente do falecido. Esse planejamento para a família que tem pessoa especial é extremamente essencial. Porque é o que vai garantir sobrevida, né, a essa pessoa. Ou seja, garante a aposentadoria dos pais e ainda garante sobrevida a essa pessoa. Porque a pessoa pode viver mais 50 anos e vai continuar recebendo do INSS. Com todo respeito, né? É burrice não pensar no INSS hoje. Concordo. Qualquer pessoa. É burrice não pensar. Ah, não, que eu tenho os gurus, né? Cuidado. Um dia você pode precisar. Eu vi uma postagem hoje, pessoal, não sei a fonte, não vou citar o nome de quem postou, porque eu não sei se está baseado numa fonte totalmente de dados, né? Mas falando que, acredito que sim, tá? Mas falando que 50 mil hoje de receita mensal é classe média. Classe média, é isso. E não é a classe média alta ainda. Não, né? Não. Classe média alta, nós estamos falando uma receita de pessoa física de mais de 150 mil reais, pelo menos. Né? Aí quem ganha pouco fala, nossa, mas isso é possível, é muito. Olha, no nosso país hoje, o tamanho, o crescimento da inflação real, não vou dizer de dados, mas você percebe na prática que muita coisa dobrou de preço. Quantas pessoas você conhece que ganham 50 mil reais, Bruno, hoje? Eu conheço algumas. Mas é um número significativo? Eu acho das pessoas que eu conheço, talvez. É um número significativo? Ou você conhece mais pessoas que não recebem esse valor? Eu conheço mais que não recebem. Claro. Mas eu conheço muitas pessoas que recebem. Que bom. Eu também conheço. Mas não é o padrão. Não é o padrão. Com certeza não. É bem acima do padrão. Mas veja, isso ainda é bem longe da classe A, por incrível que pareça, né? Sim. Se fosse 5, acredito que sim, 5 anos, 10 anos, com certeza, isso aqui era padrão classe A. Hoje não é mais. Não é mais. É verdade, é verdade. Esse era um padrão classe A há uns 5 anos. E hoje não é mais. Não é mais. É verdade. Eu quero ver os próximos estudos do IBGE, da próxima grande levantamento que eles fizerem, de qual que é a renda média, né? O último que eu vi, dependendo de como você classificava, tinha algumas formas de você classificar, mas 25 para baixo, 25 já era classe média baixa. Né? E 50 mil, estamos falando classe média, estamos falando o quê? 100 mil, para talvez o cara entrar, seria classe média alta? O que, poxa, se a gente para pensar na nossa visão de dinheiro dos últimos 20 anos, isso é muita coisa. Sim. Mas tamanha corrosão da inflação, com questões internacionais e tudo mais, o poder de compra caiu muito. Né? A gente falava em 5 mil reais era muito dinheiro. Dependendo da pessoa que você fala, hoje 5 mil reais é muito pouco. O cara que ganha 100 mil, ele ganha 20 mil dólares. E 20 mil dólares nos Estados Unidos é comum. É muito comum. Eu vou provocar você no título de capitalização, na previdência privada. Manda, vamos lá. Eu vou começar assim. Se você tem uma previdência privada em banco, você sozinho você tem lá previdência privada, sem medo de errar, sem olhar o seu contrato, você está recebendo menos do que um título de capitalização. Menos. Será? Pode ler. Faz o rendimento, faz a conta para verificar se não está menos do que o título de capitalização. Faz a conta. Você diz líquido. Líquido, porque incide imposto de renda, portabilidade, tudo. Líquido. Porque o que é a previdência privada? Você tem um dinheiro que você se declara que não tem competência de administrá-lo, você coloca em um banco, que ele vai administrar da forma que ele quer, com uma taxa que parece razoável, só que tem um monte de incidência, e ele vai colocar onde ele quiser, que o dinheiro você passou para ele, e ele vai te entregar o mínimo possível. Aqui, com certeza, aqui no seu canal, veio lá do grupo... O Lauro. Deve estar o contato dele aqui Tá, no episódio dele tá. Tá. Acho que é o episódio 2. Conversa com o Lauro. E ele vai te dar meios de investimentos melhores. Por quê?
você está jogando dinheiro fora. Ademais, se na Previdência Pública, que é o INSS, você vai receber até você morrer, até o seu falecimento, olha o que está por detrás disso. Não importa o quanto você pagou. Você vai receber até o seu falecimento. Então, não é pelo que você pagou. É em razão da sua existência. Você pode viver 120 anos. O INSS vai continuar te pagando. A Previdência Privada, você vai receber aquilo que você pagou. Sim. Eu falo, as coisas têm que se complementar. Elas não são excludentes, né? Sim. E eu acho que quando a gente pensa na Previdência, na estratégia que eu trabalho muito com os clientes, é pensando na questão da tributação na sucessão. É deixar um dinheiro que hoje, pela regra atual, e parece que na reforma isso vai ficar de fora mesmo, você consegue deixar um dinheiro para os herdeiros poderem pagar o imposto da sucessão. Né? Só que você tem que juntar o dinheiro lá. Sim, é uma estratégia. Você acredita mas que eu ela tenho não- Previdência Privada? Acredito. Mas eu tenho ela como papel, na bolsa. Não como investimento. Não como a própria Previdência. Eu compro o papel da Previdência. Tá, Que é uma outra forma de fazer investimento. tá. Mas olha o que você está falando, que é extremamente interessante. Se eu encontro uma forma de ganhar com isso, além daquilo que o banco vai me fornecer... Sim. A estratégia não é a previdência necessariamente só para aposentadoria. Exato. É um conjunto de coisas que muitas vezes a gente trabalha. E óbvio, eu sou advogado, eu não sou planejador financeiro. Eu tenho os parceiros que trazem isso pra gente e em conjunto a gente atende esse cliente. Por isso que eu citei O Laurinho. O Laurinho. Aí a lógica tem que ser, olha, eu olho a situação patrimonial, eu tenho a noção suficiente para saber que aqui cabe uma conversa com um especialista, né, por exemplo, um planejador financeiro, um assessor de investimento, né, um advogado previdenciarista. O Maltz veio aqui com você? O Maltz veio. Então, ele Inclusive, subimos ontem o episódio dele. Então, Tá o no ar. Maltz é um planejador financeiro maravilhoso. Isso. E também a Débora, a questão de seguro de vida. Isso. Né? Quando você fala em seguro de vida, ele tem que ser algo que complementa a estratégia. Então, o que a gente olha? Olha, eu estou montando uma estratégia patrimonial para essa família. Não importa o motivo que ela me trouxe. Eu quero economizar imposto, eu quero... O pessoal fala que é para planejar a sucessão. O holding não é a melhor ferramenta, na minha visão, para planejar a sucessão. Ela cabe em alguns casos, não é na maioria. Né? Mas você vai falar o seguinte, olha, eu quero trabalhar o meu patrimônio para algum objetivo. Proteção de patrimônio, organização, sucessão, economia, tributária, o que seja. Eu vou olhar tudo. Eu não posso me furtar de olhar e falar, olha, se nós estamos planejando o seu patrimônio, qual é a tua estratégia, o que você pensa fazer? E eu vou dizer, olha, eu conheço outras ferramentas, além daquela que você veio procurar, que podem contribuir, complementar isso. Você precisa ter uma estratégia de seguro de vida, se for possível. Às vezes não tem saúde, não tem idade que permite seguro de vida, mas isso deixa dinheiro para se acontecer algo com você em vida, ou se acontecer algo com você em caso de óbito. E deixa o dinheiro ou para você ou para a família. Tem que ter o INSS, porque ele te garante se acontecer um problema, você tem renda, você vai se aposentar um dia, entra um dinheiro a mais, é melhor entrar do que faltar. Você pode ter a previdência privada, e aí, como a gente falou, não é a melhor estratégia de investimento, mas pode ser uma estratégia interessante para gerar caixa para eventual sucessão. Ok. Né? E a gente vai juntar os profissionais para juntar toda essa estratégia e montar uma estratégia completa para esse cliente. Né? Bruno, eu gosto de você por isso. Você é extremamente honesto. O que a gente vê na internet, e tá aí, todo mundo encontra, um monte de gente vendendo curso de hold que não tiveram nem uma hora, não sentaram nem para ler o que eles estão vendendo. Copiaram de algum lugar, copiaram do ChatGPT, fizeram alguma estruturinha e vende aí, até por valores absurdos. Nós temos na rede. E o que você fala é interessante, que muitas vezes o cliente vai te procurar, e a gente sabe disso, querendo uma hold, e você vai orientar honestamente. Não é hold, esquece. É outra coisa. Não cabe. Se você fizer a hold nesse momento, você vai se prejudicar em relação a isso. Essa é a diferença do especialista. Sim, com certeza. Essa é a diferença de quem entende, que quem trabalha, quem está lá na labuta mesmo, fazendo o que é melhor para o cliente. E de verdade, eu te admiro, porque de verdade a gente sabe de casos que você falou, não é, você poderia ter ganhado seu dinheiro, né? Exato, mas não é esse caminho, o caminho é outro, e você até acabou ajudando outros profissionais, ajudando a mim, ajudando outros profissionais que era muito mais interessante do que fazer a road. De verdade, parabéns
esse seu posicionamento, que é bastante significativo para nós. Obrigado, PC. E é recíproco. O que eu acho que eu tento trazer para as pessoas, por isso também o convite para ter você aqui conosco as pessoas não olham para o previdenciário. Não. As pessoas, na hora de pensar na estratégia patrimonial de uma família, não olham para a previdência. Isso tem que fazer parte da estratégia. Ah, bom, ruim, goste ou não goste, faça cálculo no mínimo. Veja a matemática não mente. Tá bom, você não acredita que ela vai durar, tudo bem, é uma questão de escolha. Mas isso precisa, no mínimo, ser olhado. Sim. Para que você possa refletir e pensar, vale a pena? Não vale a pena? Faz sentido? Não faz sentido? Né? E fazendo um gancho aqui, que a gente está chegando no fim, onde entra a questão da oratória, na questão desse convencimento, dessa relação com o cliente? Porque o pessoal pensa, oratória é você subir no púlpito lá, vou fazer minha sustentação oral, na frente do desembargador, do juiz, é isso. Não, oratória está no dia a dia. Né? Primeiro que o grande segredo da oratória é a escutatória. Perfeito. Parece estranho, mas é a escutatória. E conversar com o cliente é uma grande prática de oratória. A gente pega o microfone, a gente tem facilidade de falar, a gente depende da gramática, tem que ter um bom português, mas a boa oratória é quando você convence o outro, não a te contratar, a perceber que aquilo que você vai entregar para a pessoa é de valor maior para ela do que o que está fornecendo. E você falou uma coisa que encaixa exatamente na oratória. O planejamento inteligente que nós construímos, e tem muitos advogados previdenciários também que construíram, ele é estruturado nos números. Nos números. Perfeito. Qual que é a dor do cliente? Eu tenho que ter uma oratória para enxergar a dor do cliente, transformar isso em número e mostrar para o cliente. O cliente, Bruno, na minha fala, na minha oratória, ele não quer saber do artigo tal, do inciso tal, Perfeito. onde eu me formei. Ele não quer saber disso. Ele quer saber quanto que ele vai ganhar. E quanto vai gastar também. E quanto que ele vai gastar. Quanto ele vai gastar. E no poder, nessa questão da oratória, de você falar bem, tem o seu poder de convencimento. Perfeito. E como que você trabalha o seu poder de convencimento? Ouça o que o seu cliente quer falar. Ouça muito. Deixa ele falar à vontade. Vejo alguns colegas que querem falar mais do que o cliente. Não! Ouça o seu cliente. Quando ele estiver falando, você está preparando a sua oratória. Você tecnicamente saberá o que vai falar para ele. Porque o que serve para o Bruno, muitas vezes não serve para o PC. O que serve para o PC, muitas vezes não serve para o João. E esses pontos são importantes. Quando você entende isso, você vende mais. E a oratória, ela é importante não só para falar, porque não adianta você falar bonito e não falar para ninguém. Perfeito. Vai adiantar o quê? Absolutamente nada. Mas você vai vender, você vai se relacionar melhor dentro da sua casa. O problema de relacionamento é a oratória. Pode observar. Com certeza. Comunicação, a falta de Com comunicação, certeza. falta de escutatória. E quando você... Eu, por exemplo, eu adoro quando eu tenho uma indicação ou uma referência e a pessoa fala, olha, está muito em dúvida. A gente chama de referência morna. Eu adoro essa referência. Adoro. As pessoas reclamam, porque primeiro que referência não é venda. Né? Referência, a pessoa está te conectando com uma outra pessoa para você mostrar para ela o que você consegue entregar para ela por intermédio de valores. E valores aqui não é dinheiro, valor daquilo que ela vai contratar. Você vai fazer isso como? Por intermédio da oratória. E quando ela vem com essa referência morna, que as pessoas... eu acho que não vai fechar. Eu adoro. Eu dei uma recentemente, né? Não é? Exato. Eu adoro. Por que eu adoro? Porque eu vou trabalhar o meu poder de convencimento. Eu vou escutar a pessoa está falando um monte, na maioria das vezes, fala um monte de bobagem. Porque vem com dogmas, com sentimento da sociedade. Por exemplo, eu disse aqui, o INSS vai quebrar, ou eu pago muito imposto para o INSS, ou eu contribuo desde os 12 anos. Mas você vai ver, ela ficou 20 sem contribuir. E você vai entrando nos pontos que a pessoa quer ouvir, ou você resolve aquilo, e a pessoa te contrata. É todo mundo que vai te contratar? Não. Isso não é verdade. Todo empreendedor sabe que nós temos que ter muito trabalho. Mas a
probabilidade aumenta certeza. a probabilidade aumenta significativamente. Então, a oratória é extremamente importante. Vendedor bom sabe falar. Sabe o que eu achei interessante? Você falou uma coisa que eu não tinha me atentado, como que eu tive essa percepção, mas foi com base na escutatória. Uma das coisas, os principais hoje, líderes de vendas, vamos dizer assim, dos produtos do escritório, estudo para dizer se a holding vale ou não vale a pena. Por quê? Quando claramente tinha um caso que não valia a pena, eu já falava para a pessoa. Né? E a pessoa saía, né, mais ou menos ali entendendo. Mas o problema é que essa pessoa chegava em casa e não sabia explicar por que não valia a pena para a esposa, para o marido, para os filhos, para os pais, para a família. Não sabia explicar. E aí, o que aconteceu? Eu percebi que, de repente, voltava, olha, acabei fechando fazer com outro profissional, mas eu tô vendo que ficou mais caro. Minha despesa mensal aumentou. Eu falei, pois é, porque eu te disse que não era o caso de fazer. O que eu percebi? Aí eu comecei a ouvir essa comunicação quase subliminar do cliente. O cliente, às vezes, não quer só a resposta. O cliente precisa materializar isso de alguma forma para que ele possa chegar em casa e conversar com a família sobre aquilo. Se eu simplesmente sentei com ele na frente dele, já 10 minutos de conversa, eu já vi que não é o caso. Se eu simplesmente só digo essa resposta, eu não estou ouvindo ele. Esse cara, ele quer não só a resposta verbal, vale ou não vale. Ele quer ter materializado o porquê. Porque geralmente as pessoas não tomam decisão sozinhas. Elas tomam em conjunto. A não ser que você tenha falado com todas as pessoas daquele grupo, né, daquela família, aquele grupo de pessoas, né? Ele não vai saber repetir aquela informação e você acaba deixando esse cliente desatendido. Você não atendeu o cliente que sentou na sua frente. Eu tenho uma fórmula para isso. E o resultado da fórmula se chama Pix. Quem é que não gosta de um Pix? Eu tenho uma fórmula. O primeiro momento é a escutatória, como a gente colocou aqui, e está dentro da oratória, se comunicar melhor, entender o cliente. O segundo momento qual é a solução ideal que você vai entregar para esse cliente? Perfeito. Qual é o seu serviço que você vai entregar ou o seu produto? Eu gosto de usar muito produto. Qual é o produto? Sim. Mas não basta só o produto, ou a solução ideal, o produto que você vai entregar. Qual que é a vantagem? Perfeito. Qual que é o benefício? Porque se você falar, o meu produto é a Hold, mas ele precisa entender o benefício e a vantagem. Se ele não entender, o malefício, né? Ou malefício. Claro, quando você fala o benefício, você entende, né? Olha, isso aqui não é legal. Quando você fala para ele que existe o malefício, é um benefício. Percebe? Aí o cliente entende. Até mesmo, o que você disse para mim? O cliente ficou que nem uma barata tonta ali. Ele não acreditou em você, que foi fiel e entendeu. Sim. Só que ele não entendeu perfeitamente e ele foi em outro e se lascou, se perdeu. Então, eu tenho uma fórmula. Escutatória, que é o cliente. Com isso, formata o seu produto. Desse produto tem a vantagem e o benefício. E a tradução disso é o Pix. Não tem como o Pix não sair. Se o cliente entendeu isso, claro, ele precisa, muitas vezes, ter condições de te pagar, tem o momento dele e assim por diante. Quantas pessoas que eu atendi há 2, 3 anos, doutor, agora eu voltei, eu consigo fazer contigo. Sim, como Mas por quê? Porque você fez uma fórmula, você fez um conjunto de atitudes ali que, naturalmente, o Pix vai acontecer na sua vida. É o que você acabou de falar. Ouvir um pouco na Hold, naturalmente, você vai sentar com a família, vai sentar com sócios, vai sentar com outros empresários, entender. Pode ser que naquela reunião a gente saia com frustração, não consegui, não foi legal, né? Não foi dessa vez. Não foi desta vez. Mas lá na frente, o fruto, com certeza, você vai colher. É o que você falou, formatar o produto que atende a necessidade, mas não só isso, que entrega o que o cliente precisa. Exato. Né? Exato. Não adianta. Eu gosto do exemplo, você conhece esse meu exemplo, né? Quem tiver curiosidade na internet, procura lá, lasanha da Colgate. Tá lá, um produto que tá lá na internet. Você compraria? Eu faço a pergunta, você compraria a lasanha da Colgate? É um produto. Mas você compraria? É sobre isso. O seu produto, será que não é uma lasanha da Colgate?
Reflita sobre isso. E aí tá, olha que interessante, tá aqui a comunicação, Exatamente. tá a oratória. Exatamente. Né? Porque para nascer um produto, quanto que foi conversado? Quantas pessoas aprovaram aquilo? Como que foi comunicado? Aí, até sair o produto, quantas pessoas se interrelacionaram para aquilo acontecer? Eu penso que o produto nasce já com uma ideia de comunicação. Sim. Ele não nasce. Né? A oratória está na base disso. As pessoas É claro, tudo. nem percebem, né? Exato. Aí a minha pergunta é, teve escutatória? Se não é aquele produto que ninguém quer. Gastou-se tempo e dinheiro e não vende, fracassa. Sim, tem um outro que é bastante interessante, que é o protetor labial da Cheetos, sabor Cheetos. E aí? Teve escutatória? Teve escutatória? É uma pergunta, fica aí para você analisar. Pois é. Então, PC, nossas considerações finais também. Vou pedir para você deixar suas redes sociais, se você gostaria que as pessoas te seguissem, para saber mais sobre o seu trabalho e o conteúdo que você traz. Primeiro, Bruno, quero agradecer a oportunidade. Foi uma delícia, ficaria aqui Muito bom. conversando horas contigo. Eu gosto muito de você sabe disso. Agradeço essa oportunidade. É muito fácil, Instagram. Primeiro, Bruno, quero agradecer a oportunidade. Foi uma delícia, ficaria aqui conversando horas contigo. Eu gosto muito de você sabe disso. Agradeço essa oportunidade. Perfeito. O site do escritório. Instagram, @dr, Dr. Paulo César Neves. Perfeito. Estou lá, estou no LinkedIn. Pois é. É Paulo César Neves. E Perfeito, PC. redes, Te agradeço mais uma vez por estar presente aqui, por aceitar o convite. É Foi muito bom. Um papo muito bom e vamos fazer mais vezes. Acho que tem muito assunto para a gente explorar, com toda certeza. paulocesarneves.com.br. Já está convidado. Obrigado, PC. Gente, obrigado mais uma vez. Sigam as redes do Dr. Paulo César Neves. Acompanhe o trabalho dele, que é muito bacana, fazer esses comparativos entre previdência e investimento para ver quando vale a pena o quê. Obrigado. Não deixe de seguir no nosso canal, se você não seguiu, seguir nossas redes sociais, aqui embaixo está o link. Se quiser conhecer um pouquinho mais do curso Holding na prática, para saber como levar a solução de verdade para o cliente, aqui embaixo tem um link para conhecer também. Muito obrigado e até o próximo episódio. Não deixe de seguir no nosso canal, se você não seguiu, seguir nossas redes sociais, aqui embaixo está o link. Se quiser conhecer um pouquinho mais do curso Holding na prática, para saber como levar a solução de verdade para o cliente, aqui embaixo tem um link para conhecer também. Muito obrigado e até o próximo episódio. Cortando.